Mas vamos lá. In the U.S., the Republican had more than the Democrats in office. More time. Na França, também, os socialistas têm bem menos. Socialists have less time in office O que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what he did when he became president first time. Everybody expected to do left. But you were. Todos esperavam. Você foi direto sempre. But I was never. Nunca fui socialista. Mas essa era a imagem. Aí ele vai falar da boa relação que ele teve com o sindicalismo. Pode continuar. Eu dirigi sindical. I was a labor leader in the past. Que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. Muito forte até. Very strong relationship. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano. Tinha uma relação boa com Relationship. a FDP. CFPT, which is a French federation, and UGT from Spain. Eu nunca fui. I never, Em 1980, 1980, de um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava coordenado pela Lei de Segurança Nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, but I made a trip around Europe, angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. anti-communist. Pode pausar. Pode pausar. Já estamos no final do vídeo. Olha só. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando provavelmente quase nenhum de vocês acompanhava a direita, o professor Olavo de Carvalho, finado professor, com o qual eu aprendi bastante coisa, escreveu um artigo em que ele falava que o Lula era o campeão do diversionismo político. Por quê? Porque quando ele estava com os esquerdistas, ele estava lá com os esquerdistas, Foro de São Paulo, os eventos de esquerda dele, o Lula era um esquerdista. O Lula citava Fidel Castro, o Lula falava da Revolução, do bolivarianismo, estava lá com Hugo Chávez, com todos os seus companheiros e tudo mais. E o Lula e os seus emissários, exemplo do José Dirceu, falavam coisas do tipo. Isso aqui é uma declaração ipsis literis do José Dirceu. O Foro de São Paulo, que foi fundado pelo PT, vai conseguir, talvez você ache, porque é uma declaração muito antiga, que o Foro de São Paulo é o meio de recuperar aquilo que a esquerda... recuperar na América Latina aquilo que a esquerda perdeu no leste europeu. Era assim que ele colocava. E o Olavo citava isso várias e várias vezes para falar sobre o perigo do Foro de São Paulo. E é verdade, a citação existe. O José Dirceu falou mesmo. E o Lula subscrevia tudo isso. Quando ele estava entre os seus amigos, digamos assim, capitalistas, no Foro de Davos, Foro Econômico Mundial de Davos, ou encontro do G7, qualquer que foi aí o encontro do G7, o que o Lula falava? O Lula falava o contrário. O Lula dizia, não sou comunista, não somos radicais, na verdade é o caminho do meio, é o caminho da moderação, etc. Então, assim, esse jogo duplo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ó, é antigo. O Lula vive existencialmente desse jogo duplo. O Lula é a encarnação da duplicidade moral vergonhosa de um líder que não consegue se assumir claramente em nenhuma posição. Ele faz isso desde sempre. E ele faz isso para enganar as pessoas. Literalmente para enganar os dois lados. O Lula tanto vai enrolando a militância de esquerda, quanto vai enrolando os seus amigos capitalistas, presidentes, pessoas importantes das grandes economias do mundo. O Lula faz isso desde sempre. Desde sempre. Não é uma novidade para esse cara. E, sinceramente, eu acho que essa estratégia da malandragem do Lula, ela já está muito cansada. Porque isso funcionava há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás ele tinha alguma verossimilhança de fazer isso, dava pra... Mas hoje, a essa altura do campeonato, ele tá enganando quem? Não dá mais, meu filho. O seu tempo já passou. Uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, é o quão desagravada, quão incomodada está a militância de esquerda com o Lula. A militância de esquerda hoje apoia o Lula, sinceramente, porque tem um Bolsonaro do outro lado. E porque não surgiu nenhuma liderança de esquerda com peito, com grandeza, com estofo, com envergadura para substituí-lo. Essa é a realidade. É por isso.
Ah, você vai pegar a declaração? Opa. É isso, bota aí. Deixa eu ver. É que é de 97. Então, de 97, mas eu comecei, sabe quando eu comecei a acompanhar a direita? Eu comecei a acompanhá-la em 2002. Nossa. Meu amigo, eu estou há muitos anos nesse negócio aqui, cara, muitos anos mesmo, 2002. O Foro de São Paulo foi uma resposta direta, afirmativa da esquerda latino-americana à crise do socialismo, a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética. Realizamos a primeira reunião em São Paulo, reafirmamos a necessidade da solidariedade, blá, blá, blá. Ou seja, isso está no programa do PT desde sempre e houve um período, talvez vocês não lembrem, mas vocês podem acessar isso historicamente, em que todos esses partidos de esquerda, essas organizações de esquerda, elas se articularam e elas começaram a tomar país por país. Houve uma onda rosa na América Latina. Vocês sabem disso. Que foi a onda que colocou o Chávez, na Venezuela, a Michelle Bachelet, que colocou o Evo Morales na Bolívia, que colocou e manteve o Lula aqui no Brasil, e que foi em vários outros países que agora não vamos lembrar. Aquele do Equador, o nome dele, era presidente do Equador, esquerdista, presidente do Equador, agora me fugiu o nome. Aí não, porque aí é mais antigo, né? O sandinista lá da Nicarágua é mais antigo, aí é outra parada. Mas houve uma onda de esquerda, na América Latina, e esta onda de esquerda efetivamente foi articulada pelo Foro de São Paulo. Esta tese que muita gente... Rafael Corrêa, exatamente, Rafael Corrêa. Esta tese, pois é, você nasceu em 2002 eu comecei a acompanhar a direita, autoconsciente, acompanhava tudo, as coisas do Olavo, mídia sem máscara, os blogs todas as iniciativas ali eu já acompanhava, já me inteirava, já sabia, já participava de debate, era isso aí. Então eu tenho tudo aí que vocês imaginam, eu já vi iniciativas subirem, já vi elas caírem, já vi coisas que ia mudar tudo e não mudaram nada, já vi várias coisas fracassarem, algumas poucas darem certo, então assim, eu já tô escolado, já tô cansado também de ver coisas dando errado. Por isso que o que a gente tá fazendo aqui tem que dar certo, porque, né, não é possível. Assim, muita coisa na direita brasileira já deu errado. Está na hora agora de acertarmos o prumo, da gente resolver os problemas do Brasil e oferecer um país melhor para os nossos sucessores. Mas, pois bem, voltando aí. Então, era isso que rolava. Uma articulação da esquerda. Essa articulação da esquerda foi feita pelo PT. Mas, ao mesmo tempo, o Lula ganha em 2002, efetivamente, com um discurso de conciliação econômica. Ele não vai num discurso do tudo ou nada, vou expropriar. Não. Era um discurso de conciliação, ele faz a carta ao povo brasileiro, ele governa com uma equipe econômica neoliberal, basicamente. Pô, tinha um monte de gente no governo Lula que o Meirelles era o cara do governo Lula, o Meirelles não é nenhum comunista. O Palocci, que era um cara das esquerdas, o Palocci ele fez uma gestão econômica no Brasil que é elogiada até hoje pelo Marcos Lisboa, um dos maiores economistas liberais do Brasil. O Alexandre Schwartzman estava no governo, o Ila Gonçalves estava no governo, um monte de economista ortodoxo estava no governo Lula. Então, assim, o Lula ele não foi para o enfrentamento com as forças do capital, ele não foi. E ele ficou num intermediário em que ele se articulava internacionalmente com as esquerdas da América Latina, em que internamente ele mantinha a ortodoxia e o fiscalismo herdado do governo Fernando Henrique Cardoso, e que ele buscava compensar aquilo ali por programas sociais, ampliação do salário mínimo, uma política assistencial voltada especificamente para o Nordeste, e assim por diante. Foi isso que ele tocou, foi dessa maneira que ele tocou o governo. E ele tocou esse governo, e até quando o Brasil ainda crescia, quando o Brasil ainda era visto como, de alguma maneira, uma esperança, um farol ali do terceiro mundismo, isso fazia um pouco de sentido. A partir do momento que o Brasil não é mais isso, esse discurso acabou, ele já não faz mais sentido, ele já não convence mais ninguém, ele não consegue convencer as esquerdas, porque as esquerdas estão perdendo, né? E assim, vamos ser claros, né? Se não fosse o escândalo do Master envolvendo o Flávio, o Lula já era. Porque o Flávio estava crescendo. O Flávio estava crescendo, isso é um fato. Veio o escândalo e agora ele caiu. O que é ótimo, porque a gente está ascendendo. E notem, não é nem que o Flávio caiu, agora o Lula está tranquilão, o Lula está feliz. Não. Vários outros disputantes ao Crowned King da direita estão aparecendo. E o mais forte deles é o próprio Renan. Então, isso está acontecendo no Brasil. De maneira que, se a gente for bem pensar, essa fase da vida dele já passou.